como o próprio ex-presidente falou, tenham sido acertados outros presentes. A pergunta que fica é, quem acerta presente, Miguel? Miguel, tenho duas notícias aqui que envolvem ainda o caso das joias que o Bolsonaro trouxe da Arábia Saudita. Não só envolve as joias, como envolve também armas que ele trouxe dos Emirados Árabes, conforme foi revelado hoje em reportagem no site Metrópolis e repercutida por outros veículos, né? A primeira notícia com relação a este assunto é a notícia de que o Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas da União, apresentou um recurso para que o Bolsonaro devolva as joias que ele ganhou num outro estojo que veio da viagem da Arábia Saudita. Conforme a gente vem noticiando e explorando aqui, para além daquele conjunto de joias que seria destinados a Michele Bolsonaro, aquelas joias de diamante que valem 16,5 milhões de reais e que foi apreendido pela Receita Federal, o Bolsonaro fez entrar no Brasil de maneira ilegal um outro estojo de joias, esse que seria destinado aí a ele, através do seu ex-ministro de Minas e Energia, né, o almirante Bento Albuquerque. O que acontece? Quando a comitiva voltou dessa viagem da Arábia Saudita, lá em 2021, o assessor do Bento Albuquerque estava com aquele conjunto de 16,5 milhões escondido e foi pego pela Receita. E o conjunto ficou apreendido. Só que o próprio Bento Albuquerque trazia consigo esse outro estojo de joias aí, que incluiu um relógio, uma botoadura, outras joias. Ivan, desculpe, na mesma viagem ele tinha outro estojo? Isso, foi na mesma viagem. Ivan, só eu peço uma pausa, um segundo, porque eu vou colocar aqui a Miriam Gonçalves, a minha amiga Miriam, já está aqui com a gente, a advogada do Instituto Ideclatra, ela vai participar do nosso giro de notícias aqui. A gente fez algumas mudanças hoje, mudou um pouquinho, mas então primeiro deixa eu dar uma boa-vinda para ela. Miriam, já está no ar, está ao vivo, Miriam. Tem que ligar o microfone. Vê se liga o microfone aí, Miriam. Tá vindo lá. Pronto. Mais engraçada, eu tô acostumada com touch, eu fico na tela ali. Não funciona. E aí, gente? Miriam, muito bom ter você com a gente. Olá, Miriam, pessoal, muito bom. A gente está no meio o Ivan está no meio de um relato de uma notícia. Esse aqui é o giro de notícias. A gente vai comentar as notícias. O Ivan vai terminar o relato de uma notícia e passo para você e para a Yara comentarem, tá bom? Ivan, por favor. Vamos lá, Miguel. Bom, só para dar o contexto, então, né? Foram vários presentes aí da Arábia Saudita, né? Um deles era esse conjunto de 16,5 milhões que seria destinado a Michele Bolsonaro e que ficou apreendido na Receita Federal porque estava na mala de um assessor do ex-ministro Bento Albuquerque. Ele foi pego, esse conjunto de 16,5 milhões, então, ficou apreendido. Só que o próprio ministro Bento Albuquerque trouxe consigo um outro conjunto aí que seriam presentes pro Bolsonaro, né, relógio, abotoadura, caneta, enfim, também um conjunto valioso, não valia 16,5 milhões, mas era milionário, também só o relógio valia mais de 200 mil, e esse passou batido, esse não passou pela Receita, ele conseguiu fazer entrar de maneira ilegal no país. E o Bento Albuquerque, então, manteve esse conjunto de joias aí guardado com ele durante um ano, né, entre novembro de 2021, que foi quando eles voltaram da viagem, até novembro de 2022, quando foi confirmado que esse conjunto destinado ao Bolsonaro foi incorporado ao acervo pessoal do Bolsonaro. Isso um mês antes dele viajar, fugir para os Estados Unidos. Né, o que não pode, o que contraria a lei, porque o TCU já tem acórdão sobre isso, já tem entendimento que esse tipo de presente é dado por chefe de Estado com alto valor, ele é um presente que deve ser destinado ao acervo da República. Né, o Bolsonaro não poderia se apropriar disso. Então, o que acontece? Hoje, o Ministério Público Federal, que atua no Tribunal de Contas da União, apresentou um recurso contra a decisão de um ministro proferida ontem, pedindo aí para que o Bolsonaro devolva em até 5 dias esse conjunto de joias que ele se apropriou. Né? Só para lembrar, aquele de 16,5 milhões está parado na Receita Federal. Este é outro que o Bolsonaro
pegou, que ele teve contato. Então, portanto, o Ministério Público, junto ao TCU, solicita aí que o Bolsonaro devolva em até 5 dias. Essa decisão é um recurso à decisão do ministro Augusto Nardes, proferida ontem, em que o ministro tinha determinado que o Bolsonaro não poderia nem vender, nem usar, nem alienar essas joias. Né? A decisão não previa a devolução. Agora, o Ministério Público, junto ao TCU, entrou com esse recurso para que o Bolsonaro possa devolver não só essas joias, como também um fuzil que ele trouxe de uma outra viagem. Aí essa viagem foi para os Emirados Árabes e não para a Arábia Saudita. Foi uma viagem para os Emirados Árabes em 2019, em que o Bolsonaro trouxe um fuzil, mais especificamente um fuzil calibre 5,56 milímetros e uma pistola 9 milímetros, que são armas de uso restrito e que também não teriam sido declaradas à Receita. Por isso, o TCU está caindo em cima e pedindo para ele devolver. E aí, Miguel, uma deputada do PSOL pediu, junto ao Ministério Público, a prisão do Bolsonaro, alegando até tráfico internacional de armas. Mas eu deixo para comentar daqui a pouco, para a gente comentar rapidamente essa primeiro, porque é uma notícia relacionada à outra e tem bastante, Miguel. Muito bem, eu vou passar a palavra para a Miriam, depois para a Yara. Miriam, o que você acha dessa história toda do Bolsonaro trazendo diamante das Arábias? Eu estou indignada que ninguém se preocupa com o cavalo. Porque, assim, mas eu me preocupei, viu? Eu fiquei horrorizado com aquele negócio. As pernas do cavalo, literalmente, o que é inacreditável. E eu ainda não consegui entender. Alguém me explica. Caixa de joias? Não. A joia estava dentro do cavalo. Como é que enfiaram as joias dentro do cavalo? Não, eu não entendi essa parada ainda. Miriam, deixa eu falar rapidinho. Eu também estou nessa dúvida há dias. Eu estou obcecado com essa mesma preocupação há dias. Eles quebraram o cavalo, não é possível. Eu estou preocupada como é que eles enfiaram as joias dentro do cavalo. Estavam na base do cavalo. Na base. O cavalo tinha uma base. Pode falar. Tem uma foto de um sheik entregando o presente para o ministro, tá? Tem uma plataforma, uma base, ok? E o cavalo em cima. Aliás, belíssimo. Tem que ter outro processo, porque eles danificaram uma propriedade pública, né? Quebraram. Agora, a joia estava ali naquele estojo. Se estava ali naquele estojo, vamos combinar, né? O sheik lá bacana também sabia. E porque é tudo muito intrincado ali, né? É logo depois deles arrematarem a refinaria acho que é Randolfo, alguma coisa assim. É tudo muito intrincado. E hoje o Jamil Chad traz uma informação que vocês devem ter visto, que também pega. Qual é o país, um dos países que fazem fronteira com a Arábia Saudita? O Bahrein, tá? O Bolsonaro não existia. Criou uma embaixada no Bahrein, ali, coladinho com a Arábia Saudita. Mas não nomeou embaixador. E o Eduardo Bolsonaro, aliás, tem uma foto ridícula dele, vestido ele, a mulher e a filha se tiver com trajes de rei, rainha lá, frequentavam muito, iam muito ao Bahrein. Cara, isso não, sabe, tem rabo de gato, cheira, toma leite no pires, não pode ser outra coisa, tem gato na parada. E eu pergunto, aí várias, aliás, né? A primeira é o seguinte: não acredito que os sheiks, que o governo saudita esteja inocente nisso. Não acredito. Primeira pergunta, eles colocaram ali embaixo essas joias? Não estavam ali. Quando é que eles entregaram essas joias? Porque não tem foto das joias, do colar. Aí a foto ridícula, vocês são muito eficientes. Cadê? Por que não tem foto? Você dá um presente de 16 milhões e você não põe no pescoço, você não mostra a joia? Não. Me desculpe, mas não tem registro no país
de um presente que tenha sido dado tão caro. Aliás, bem mais caro do que eles ofereceram para Michelle Obama. Tá bem a nossa Michelle aqui, né? Enfim, é isso. Yara. Oi, boa tarde, colegas de bancada, boa tarde à comunidade. Então, sobre essa matéria, sobre esse recurso, né, do Ministério Público, eu chamo a atenção porque eles deram 5 dias para o Bolsonaro devolver as joias, sob o risco de cortarem o salário dele, né? Então, vai doer no bolso. E outra informação que eu acho interessante é que o Omar Aziz, o senador que foi presidente da CPI da Covid, ele assumiu a Comissão de Fiscalização e Controle, a presidência no Senado, essa semana, né? E ele já vai convocar, vai abrir uma investigação sobre esse caso, e ele faz uma pergunta muito interessante, que ele quer ouvir as autoridades estrangeiras para ter certeza de que o presente foi dos Emirados Árabes, né? Porque está no disse-me-disse. Então, isso ainda vai dar muito pano para a manga. Essa novela, eu sugiro, inclusive, fazer uma vinheta, viu? Porque é uma novela das joias das Arábias, né? Porque, Inshallah, né? Aquela coisa bem árabe mesmo, parece novela da Glória Pérez, mas a gente ainda vai ter muitos desdobramentos, viu, Miguel? A gente não vai ter sossego. Cada mergulho é um flash aí nesse... E olha que a gente só está em 69 dias do governo Lula, viu? Não chegou nem a 100. E olha a quantidade de escândalos que a gente já tem, porque não são só as joias, né? Tem muito escândalo. Porque a gente está muito vidrado na história das joias, mas já tem muitos escândalos aí para a gente se debruçar. Então, vão ser 4 anos animados. Eu gosto da expressão a cada... como é que é? A cada flash, né? Cada mergulho flash. Era de uma novela, era o Piscinão de Ramos. Aí era antes das influencers, eu não lembro, ela já até morreu, essa atriz. E ela era uma celebridade no Piscinão de Ramos. Aí ela falava, cada mergulho é um flash, mas ainda não tinha. Se fosse na época. Flash é o que é uma fotografia? Exatamente, era uma foto. Se a gente... É porque a gente estava na pré-era MC Pipoquinha, né? Que eu confesso que eu estou horrorizada, porque eu não acompanho essas coisas de celebridades. Aí, quando eu vejo, eu fico horrorizada. Só que porque eu não preciso acompanhar a celebridade tendo um governo desse, né? Notícias de política como essa. Então... Mas essa expressão ela é similar a cada enxadada uma minhoca, né? Essa é mais legal, ela é bem... a cada enxadada uma minhoca, né? Conforme a gente cavuca o governo Bolsonaro, né? Mais escândalo, essa coisa da joia, realmente, né? Mas a Miriam levantou, né? Até agora não entendi também, porque eu queria... Esses detalhes bobos me deixam meio obcecado, né? Onde é que estava exatamente a joia? Era um buraco, então, era oco, a base era oca, né? Eu quero saber, mas depois a gente conversa mais sobre isso. Ivan, tem mais alguma notícia aí pra gente? Tenho, ainda relacionada à coisa das joias, né, Miguel? Mas agora não são joias, são armas, né? Para explorar um pouco mais essa história do fuzil, que veio dos Emirados Árabes. Então, olha só como são as coisas, Miguel. O escândalo das joias, acredito eu, é só a ponta do iceberg de todo um esquema que rolava ali entre esses países, o Brasil e os países do mundo árabe, porque as joias para Michelle, né, as ditas joias para Michelle de 16,5 milhões, vieram da Arábia Saudita numa viagem de 2021, assim como o outro conjunto entregue ao Bolsonaro, esse que não ficou apreendido pela Receita, também da Arábia Saudita em 2021. Só que em 2019, o Bolsonaro esteve nos Emirados Árabes, que é outro país, é ali na região, mas é outro país, e nos Emirados Árabes ele ganhou aí esse fuzil calibre 5,56 milímetros, uma pistola 9 milímetros, né? Esse fuzil e essa pistola foram entregues para um assessor do Bolsonaro dentro de um avião da FAB. Ele trouxe para o Brasil dentro de um avião da FAB e não foi declarado a Receita. Por conta disso,
a deputada federal Luciene Cavalcante, do pessoal de São Paulo, acionou hoje o Ministério Público Federal pedindo a prisão preventiva do Bolsonaro, porque ela aponta alguns crimes, e entre esses crimes ela fala, inclusive, em tráfico internacional de armas. O primeiro crime que ela aponta é o crime de peculato, Miguel, porque ela cita ali um acórdão do TCU que diz que presentes com alto valor recebidos pelo presidente do Brasil por outros chefes de Estado devem ser encaminhados aí ao acervo da República, ao acervo da Presidência da República, e se o chefe de Estado se apropriar, isso configura ato de improbidade administrativa, né? Isso foge aí desse entendimento do TCU. Então, ela aponta aí primeiro esse crime de peculato, né, por possuir, deter, remeter, né, objeto que não pertence, e ela aponta ainda essa questão do tráfico internacional de armas, porque são armas de uso restrito que ele não pediu autorização ao Estado brasileiro, não seguiu os protocolos para incorporá-las e muito menos para se apossar delas. E a deputada ainda aponta um agravante aí, que isso foi feito em um avião da Força Aérea Brasileira, né? Foi um avião da FAB utilizado para trazer de maneira ilegal essas armas. Então ela entra com essa ação aí, pedindo a prisão preventiva do Bolsonaro e investigação com relação a isso. E esse acórdão do TCU, Miguel, é um acórdão que fala sobre esses presentes, né? É um acórdão que saiu depois que o próprio TCU mandou um monte de membros da comitiva do Bolsonaro devolver relógios que eles haviam ganhado em uma viagem ao Catar, que, por sua vez, é outro país ali da região, ao Catar em 2019 também. Então, faz mais ou menos uma semana e meia que o TCU determinou que membros da comitiva do Bolsonaro, que foram presenteados aí com relógios milionários, que deveriam ser incorporados ao acervo da República, sejam devolvidos ao Estado. Então, a gente tem esses três países aí, Miguel, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Nesses três países, Bolsonaro e sua comitiva foram presenteados com joias, armas, relógios. Na maioria desses casos, esses presentes não foram declarados e o Bolsonaro tentou se apropriar deles quando não deveria. Então, o caso das joias de 16,5 milhões é o que mais chama a atenção pelo valor, mas é só mais um desses presentes que o Bolsonaro tentou trazer para o país de maneira ilegal, e pode-se botar umas aspas nesse presente, né, porque é muito incomum chefes de Estado serem presenteados com objetos deste valor, né? E vale lembrar aqui, só para fechar, Miguel, lembra que a gente estava comentando no início dessa semana que o Bolsonaro, ao falar sobre a joia de 16,5 milhões, ele disse que o presente tinha sido acertado nos Emirados Árabes, apesar do presente ter sido da Arábia Saudita. Isso faz um pouco mais de sentido agora, quando a gente vê que em 2019, por exemplo, ele trouxe armas ilegalmente dos Emirados Árabes. Talvez ali, como o próprio ex-presidente falou, tenham sido acertados outros presentes. A pergunta que fica é, quem acerta presente, Miguel? Por isso, há investigações aí de que esses mimos façam parte de um esquema maior, que envolveria, inclusive, propina para a venda da refinaria Randolfo Alves, lá na Bahia.